eu acabo dizendo sim para muita gente, né? Já disse inclusive para você, sem ter pensado primeiro. Porque o que eu precisaria ter feito? Era ter avaliado um pouco mais sobre a importância que aquilo tem para mim. E a importância está muito ligada ao meu autoconhecimento, a saber o que eu quero, né? Esse fator que você trouxe da urgência, né? Isso traz uma percepção pra gente, em loco, no momento, de que não tem uma escolha. Não, é verdade. Não é? Uhum. Então, eu não escolhi fazer isso, eu tive que fazer. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast AUE, onde nós cultivamos a inteligência consciente. E no episódio de hoje temos um tema muito especial, né, Mônica? É isso aí, muito importante, João Gabriel. Posso falar o tema? Qual é o tema de hoje? Eu não sei dizer não. Você sabe que dizer não é uma das primeiras habilidades que a gente adquire, né? Quando a gente nasce, a gente lá tá com a mãe, a gente já diz não de forma não verbal, né? E de forma negativa. Mas com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa habilidade, né? Ou vai esquecendo. É isso que a gente vai desvendar aqui. Se a gente esquece essa habilidade ou se a gente perde realmente essa habilidade de dizer não. E saber dizer não, João Gabriel, é um exercício muito importante. Saber dizer um não com clareza é um exercício de autoconhecimento, de posicionamento que só favorece as relações sociais para que elas sejam mais duradouras e saudáveis. Mas do jeito que você está falando, parece até que você é muito boa em dizer não. Não sou tão assim, eu já fui pior, né? Hoje eu acho que eu tô melhorando, a gente vai melhorando, vai desenvolvendo. Eu não sei dizer não, muitas vezes também. Eu percebo que eu tenho dificuldade com isso. E eu acho que esse tema, eu não sei dizer não, vai ser um tema muito interessante para todos vocês também. Porque eu tenho certeza que em algum momento você também já teve dificuldade em dizer não na sua vida. Ou na vida pessoal, na vida profissional. Ou talvez você perceba que o tempo todo você não consegue dizer não e nem sabia disso. Né, Mônica? É isso aí. João, dos 95% dos casos que eu já atendi, a maior dor era essa. Eu não consigo dizer não. Eu tenho medo de dizer não. E aí... E profissionalmente isso afeta a pessoa nos resultados, na priorização, na organização. Sim. Então, no âmbito profissional, não conseguir dizer não é um fator assim que dificulta muito o desempenho, né? A qualidade de vida, aumenta o índice de estresse. Agora, no âmbito pessoal, também gera estrago, né? Gera. Não saber dizer não impacta em todas as áreas, né? Na área familiar, na área social, mas o impacto maior, onde as pessoas mais reclamam e mais sentem dor, é no profissional mesmo, né? É o que ocorre muito, o que é muito presente, essa dor é muito latente, né? O medo de dizer não. Uhum. E eu não sei se você já presenciou, mas tem pessoas que numa determinada fase elas superam e aí parece que elas mudam de estágio e volta a viver esse medo. Você já presenciou algo parecido? Não, já vivi algo parecido, né? Eu acho que é uma das coisas interessantes do nosso podcast é que a gente não fica aqui contando como deve ser, né? Exato. A gente fala dos problemas, das situações que nós mesmos temos dificuldade de passar. E eu me vi várias vezes com dificuldade de me posicionar, de dizer não, de ir de uma forma contrária a uma situação. E existe um grande problema. Nem sempre o nosso dizer não se manifesta da mesma forma, né? Ou a nossa deficiência em dizer não nem sempre se manifesta da mesma forma. Por quê? Muitas vezes a gente se omite. Muitas vezes a gente aceita uma situação, mas também não resolve aquilo, então isso corrompe o nosso desempenho. Então, no meu caso, por exemplo, para a gente ilustrar, eu recebia muitas vezes algumas demandas profissionais que eu julgava não ser interessante a demanda ou que tinha algum motivo ali para que aquilo não funcionasse, não desse certo aquele trabalho, aquela atividade, e eu tinha dificuldade de mostrar isso. Então eu não dizia que não iria fazer, também não negociava e também não conseguia mostrar
que aquela ideia não era boa. No fim, quem levava o ônus dessa situação era o profissional que estava tocando aquela demanda. No caso, o João Gabriel. Que a demanda não deu certo, não funcionou. Como que você explica depois de 6 meses, 1 ano, que aquilo ali não era uma boa ideia? Olha, você tocou num ponto aí, eu não negociava, né? Não saber negociar também é um dos pontos que o saber dizer não afeta, né? O impacto é isso, a gente não sabe negociar. Então, a qualidade desse trabalho aí que você fez, possivelmente não agradou nem você, né? E nem o seu líder, né? Nem a empresa. Isso acontece muito porque as pessoas aceitam, começam a fazer, não entregam com uma qualidade que poderiam e seriam capazes de entregar, porque simplesmente não dizem um não com clareza. E tem uma questão, né, que a gente já conversou algumas vezes. Muitas vezes a gente está dizendo não, sim para o outro e não para a gente, né? Eu acho que essa é a maior dor. É uma das grandes dores da gente não saber dizer não. Eu digo sim para a pessoa, mas eu estou dizendo não para as minhas tarefas, não para o meu tempo de estudo, de preparo, né? Uhum. Não calculei. E tem um estudo, uma pesquisa que foi feita, fizeram uma pesquisa com a mente humana e viram que a dificuldade de dizer não, ela aciona uma área do nosso cérebro que ela aciona de forma neurológica, automática e intuitiva essa resposta. E aí o cérebro responde imediatamente a resposta positiva. E aí só depois que a gente avalia, só depois de ter dado essa resposta que a gente avalia o que a gente fez. Isso já aconteceu com você? Claro. E tem a ver com essa situação, né, que eu estava contando. E é muito louco, porque isso que você falou, né? Quando eu não consigo dizer não para uma situação, para um pedido, eu estou dizendo sim, né, para outras coisas e essa agenda, ela é ocupada de uma forma que não é racional. Exato. Então, o que acontece? Eu vivi muito isso e os meus clientes também, que eu atendo individualmente, me passam muito essa situação de um problema em priorizar suas tarefas, né? As pessoas... A doença da moda hoje em dia, profissional, é a escassez de tempo, né? O grande problema. E aí, o quanto essa falta de tempo gera estresse, depressão, vários problemas, né? Só que, na verdade, a gente não faz essa gestão do tempo com as nossas decisões. Então, quando eu tenho 5 atividades para executar, mas só consigo fazer uma, tem 4 atividades que eu tenho que dizer não. E se eu não consigo ter esse posicionamento, eu continuo ocupado com 5 tarefas quando eu só posso fazer uma. Eu vivi isso, eu passei por isso várias vezes. E quando a gente está ocupado com 5 tarefas, 6 tarefas, quando só consegue fazer uma, a gente fica emocionalmente ocupado, mentalmente ocupado, fisicamente ocupado, num volume maior do que a gente consegue. Isso causa estresse, causa um monte de dificuldade. E no fim do dia, a gente olha e tem a percepção do quê? Eu fiz muita coisa, produzi muito, trabalhei pra caramba, mas não tá satisfeito. Mas não fiz nada. Não tô satisfeito. O que eu tô fazendo de errado? Que eu tô trabalhando pra caramba e não fiz nada. E aí no fim do dia você começa a pensar, será que eu trabalhei bastante mesmo? Acho que amanhã eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, né? Tenho que fazer nunca mais. Tá satisfeito, né? E nunca tá satisfeito. E essa sua fala, João, me remeteu a um livro que a gente conversou já em um dos nossos episódios, né, no episódio anterior, que é dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lá no hábito 3, o Stephen Covey fala sobre o primeiro mais importante, que é onde ele traz o paradigma lá da matriz de gestão do tempo, entre a urgência e a importância. E eu preciso te contar uma coisa aqui. Eu já li, eu tenho esse livro, como eu disse da outra vez, há muitos anos. Essa informação sobre urgência e importância é uma informação que eu sempre tive em mãos, mas nesse momento de vida eu estou me relacionando diferente com isso e eu consegui ver claramente que o que me leva à exaustão, ao cansaço, é que eu estou muito presa ao relógio, à urgência. Então, tudo que é urgente está me pressionando. Eu me comprometo com a urgência. E aí o que acontece? Eu tô dizendo sim para todo mundo e eu não consigo dizer não, porque tem o prazo, tem a data, né? As semanas, os dias estão indo muito rápido, então eu acabo dizendo sim para muita gente, né? Já disse inclusive para você, sem ter pensado primeiro.
Porque o que eu precisaria ter feito? Era ter avaliado um pouco mais sobre a importância que aquilo tem para mim. E a importância está muito ligada ao meu autoconhecimento, a saber o que eu quero, né? Esse fator que você trouxe da urgência, né? Isso traz uma percepção pra gente em loco, no momento, de que não tem uma escolha. Não, é verdade. Não é? Uhum. Então, eu não escolhi fazer isso, eu tive que fazer. Exato. A gente ouve muito isso também, né? E aí, como eu faço tudo que é urgente hoje, eu não consigo também pensar no que eu vou fazer amanhã. E aí amanhã a minha pauta de novo é o que é urgente. E eu nunca consigo me organizar para saber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E isso vai gerando uma bola de neve. E eu nunca paro, eu nunca penso, eu nunca dialogo com as minhas demandas. E aí daqui a pouco chega uma nova demanda. E quando a demanda bate na porta, ela bate já urgente. Uhum. Né? Para eu conseguir gerenciar as minhas demandas, eu tenho que estar proativo, organizando essas demandas antes delas se tornarem urgentes. E aí a gente nunca consegue entrar nesse jogo. Né? Então, uma questão que a gente tem que começar a entender para conseguir trabalhar esse dizer não é começar a entender por que essa demanda se tornou urgente. Exato. O que eu não fiz antes que isso se tornou urgente? Quando eu deveria ter feito essa atividade ou quando eu deveria ter comunicado que não faria? Porque tem muita coisa urgente que se torna urgente pra gente porque você não disse não antes. Porque não dá mais para ir para sair desse compromisso. Porque eu não avisei a Mônica que eu não estaria lá naquele momento. A Mônica já está a caminho daquele lugar, daquela reunião, e eu não posso mais não ir. Então eu tenho que ir. Aí eu vou chegar atrasado na reunião com a Mônica, né? Uhum. Eu vou ter que pedir desculpa para a Mônica, porque tem um monte de coisa que eu estou fazendo. Não vou me concentrar na reunião. A gente vai marcar uma nova reunião para falar de novo, porque não deu para resolver. E eu estou poluindo os meus compromissos com um monte de coisa que eu, se pensar bem, não precisava estar fazendo. Exato. E na verdade você poluiu e não resolveu porque você não se preparou, né? Porque eu também não estava disponível. Né? Uhum. Então, essa coisa da gente querer fazer, às vezes, mais do que a gente tem disponibilidade é um mito. Né? Eu sempre dou conta de fazer mais, eu consigo. Não. Se você não ajustar a carga, você não consegue. É muito parecido com a academia. Quem já treinou academia, se você quiser iniciar hoje a academia levantando um peso maior, você vai se machucar, vai se lesionar. Então você tem que começar com um peso adequado e ir aumentando a carga conforme você vai ganhando força. A questão da quantidade de atividades que você consegue fazer também. Então, quando eu tenho dificuldade de me posicionar e negar um envolvimento, uma responsabilidade, dizer para alguém eu não vou fazer isso, ou eu não posso, não quero. Quando eu não consigo fazer isso, o que eu faço? Eu vou aumentando a minha carga. Aumentando, até que eu não consigo mais dar conta disso e começo a adoecer. Isso é verdade. Essa falta de planejamento, né, afeta muito, né? Essa falta de clareza. Você, numa das suas falas aí, você trouxe a questão de aceitar uma demanda, porque a maior dor, a maior fala que eu sempre ouço, e que eu também já vivi como é que eu vou dizer não para o meu chefe? Como é que eu vou dizer para o meu chefe, não, eu não vou fazer essa atividade? E quando a gente tem clareza do tempo, dos compromissos que a gente tem, das atividades que a gente consegue organizar uma resposta, criar um espaço para pensar e poder dar uma resposta mais assertiva, para entregar com mais qualidade, né? Uhum. Eu já vi você, inclusive, falando com alguns clientes sobre isso, como organizar esse tempo, né? Porque eu acho que a grande complicação aí de dizer sim para todo mundo e não saber dizer não é que você perde o seu tempo, né? E esse exagero, você sabe que o exagero de dizer sim para todo mundo, ele leva a alguns sintomas de ansiedade. E uma das ansiedades que estão aí estudando é a ansiedade de insinuação. Uhum. É aquele dizer sim e ser solícito o tempo todo. Mas as pessoas podem pensar assim, Mônica, como que eu vou dizer não se é o meu chefe que está pedindo? E, teoricamente, ele que diz o que eu vou fazer. Como que eu faço?
Então, para isso, para saber dizer não, primeiro você tem que saber o que você tem em mãos, qual é a sua agenda da semana, né? Quais são as suas demandas, qual é o seu horário. Agora, com o home office, com o trabalho híbrido, né? Tá muito comum, eu ouço muito isso, e eu também já me peguei nisso, trabalhando até tarde da noite. Começa muito cedo e vai até tarde da noite. Às vezes nem tá no computador, em call, nada, mas tá lá fazendo atividades até tarde da noite. E aí não terminou na empresa, leva para casa, continua na casa. Ou seja, disse sim para tudo, se comprometeu com milhões de reuniões, disse sim para tudo, nem se questionou se aquela era uma pauta que fazia parte da pessoa, se realmente precisaria estar, não conseguiu questionar ou conversar, né? Muitas vezes, e eu acho que aí tem que ressignificar um pouco da questão do questionar o seu líder. Qual é a relação? Você se sente seguro, confortável em perguntar para o seu líder qual é a prioridade? Né? Se a agenda dessa pessoa ela é conduzida através das demandas que o líder te passa, mas conversar, né? Quantas vezes a gente já sentou e, peraí, vamos priorizar, o que é prioridade agora, nesse momento? Na maioria das vezes, o dizer não é com a palavra não vou fazer, né? Com as palavras não vou fazer, não quero, não é, geralmente não é assim, né? Eu tenho que treinar novas maneiras, né? Então, negociar, fazer perguntas, repriorizar aquela atividade. São maneiras de dizer não para uma atividade. Exatamente. De se posicionar. Questionar a importância, né? Exato. Então, isso daqui precisa ser feito, mas é mais importante do que essa outra atividade? Qual atividade vem primeiro? E às vezes, João, observar se não daria para delegar essa atividade. Olha, conversar com o líder, essa atividade aqui eu posso... Porque às vezes você, enquanto liderado, ou enquanto está fazendo parte de uma equipe, você sabe que tem pessoas que têm um potencial maior para fazer aquilo, tem recursos mais ágeis ali para executar aquela atividade. Então, perguntar se não dá para distribuir para os pares, né? E aí precisa da coragem, né? Saber que eu preciso me abrir, eu preciso encontrar relações de confiança, eu preciso perguntar. Eu acho que no mundo onde a gente está tão cheio de respostas, né? A pergunta virou ouro agora. É saber fazer perguntas, né? Para poder dizer um não com assertividade, clareza, né? E aí, quando eu sei fazer pergunta, eu não preciso dizer não. Exatamente. Né? Porque se eu perguntar para quem está me demandando, qual é a real importância dessa atividade? Pedir para que essa pessoa compare essa atividade com outra e ela mesma perceber que não é tão importante, ela mesma vai recolher a demanda e falar, não, faz aquela que já estava estabelecida primeiro. Exato. Então eu não disse não. Eu só ajudei a pessoa que está me demandando a pensar. Só que às vezes por medo de conduzir esse questionamento, a gente não faz isso, né? Exatamente. Esse medo de desagradar o outro, né? O medo de ser criticado, o medo de ser rotulado, né? De como, tá fazendo corpo mole, né? E é tudo uma questão de... Você primeiro precisa conhecer suas capacidades, né? Seu tempo. Aprender a gerenciar o seu tempo mesmo. Né? A gente tem muito recurso para fazer a gestão do tempo, mas precisa começar a fazer perguntas. Não dá para você só abrir uma planilha de Excel, abrir um Trello, sei lá, abrir qualquer coisa e sair jogando tarefas. E aí quando vem mais, imputa mais lá. E aí quando vê, não tá dando conta. Tá trabalhando até tarde. Por quê? Porque não se perguntou, por que não se sentiu confiança, por que não se preparou. Você faz a agenda da semana? Você está fazendo? Você ensinou tanto a gente no Instituto Aware, né? Como é que tá a sua agenda da semana? Olha, Mônica, é muito legal esse exercício, né? Fazer uma agenda, fazer uma organização das tarefas é algo que precisa ser feito e é muito legal que cada pessoa desenvolva a sua forma. Eu tenho uma forma um pouco peculiar de fazer isso, né? Eu acho que a minha forma de fazer não se enquadra para a maior parte das pessoas. Mas a minha organização eu faço hoje de uma maneira mais mental do que no papel. Então eu me organizo mentalmente a todo tempo. Então é como se eu tivesse lá na minha cabeça a listinha lá. Só que a idade vai chegando e a eficiência vai diminuindo, né? Então a minha capacidade de fazer essa gestão está diminuindo e eu estou começando a também exercitar um pouco mais no papel
porque também ajuda a gente conseguir aquecer a mente para treinar, né? A gente tem que treinar a mente o tempo todo. Mas, por curiosidade, assim, eu acho que é legal a gente falar. O que eu tenho por hábito? Toda semana, quando a semana começa, eu mentalizo tudo aquilo que eu tenho para fazer. E organizo mentalmente a minha classificação de importância das coisas, né? O que é importante essa semana, quais são os problemas que eu tenho que resolver, quais são as atividades mais importantes e os resultados que eu quero. Isso, em 15, 20 minutos de concentração, eu consigo chegar numa conclusão. Depois eu olho a minha agenda do celular e vejo se as atividades estão condizentes com o que eu pensei, que eu planejei para minha semana. Então no celular tá ali as minhas tarefas maiores, né, os meus encontros, e eu tento colocar ali na agenda. E aí depois, a cada dia, eu vou verificando se eu tô cumprindo ou não tô cumprindo aquilo que eu queria fazer. Mas aí o que eu queria enfatizar é o seguinte: essa é a minha forma de fazer. Ela funciona para mim. Só que é importante que as pessoas encontrem a forma delas, né, de fazer essa organização. Por quê? Porque se ela não tiver organizada, se ela não tiver nem que seja uma lista simples do que ela tem para fazer, como ela vai dizer não? Exatamente, ela tá sempre na agenda do outro, né? É sempre do outro, né? E a gente falou bastante aqui do âmbito profissional. Você tem algum exemplo para contar, mas do âmbito pessoal, assim, da vida pessoal, de uma dificuldade de dizer não? Você tem algum exemplo seu ou de algum colega que você queira contar, expor aí? Então, você trouxe essa questão da agenda, né? Como eu não fazia antes, eu não deixo no mental. Eu não sou como o João, não, gente. Eu não tenho essa... O meu HD não pode ficar tão cheio assim, senão Mas eu espano, o meu já tá né? falhando, Mônica. O HD espana, tem que fazer um backup aí. Então, eu tive que começar a colocar no papel. Eu gosto de escrever, então no domingo à noite eu vou lá, descarrego tudo que eu gostaria de fazer, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional, né? As coisas que eu preciso fazer naquela semana. Nem tudo é cumprido dentro daquela semana, mas elas estão lá para serem cumpridas e eu vou distribuindo, né? E aí, por que eu trouxe essa questão? Porque foi exatamente por não fazer desta forma que eu comecei a me ver fazendo coisas para pessoas, para amigos, que eu não gostaria de ter feito naquele momento, né? De ter ido em alguns encontros naquele momento, e eu fui porque... Não tinha outra coisa na agenda, né? Não tinha nenhum compromisso. E aí, poxa, eu não vou desagradar, eu não encontro essas pessoas, eu vou lá, né? Eu vou lá encontrar esse grupo. Não dá para gravar o podcast. Mas não impactou, né? Isso já faz alguns anos, né? Isso foi até antes da pandemia. E aí, quando eu me vi, assim, aí eu me senti realmente a brasileira que deixa tudo para a última hora. Por quê? Porque eu não soube dizer não, eu não posso ir. Porque eu falei, gente, se eu falar de novo para essas pessoas que eu não vou no encontro, já sei o que vão dizer, que a Mônica nunca vai tomar um café, que a Mônica nunca tem tempo para nada, a Mônica só trabalha. E agora, trazendo isso, eu tenho algumas amigas de infância que na formatura delas, na formatura de graduação, uma delas que é uma grande amiga minha, que com certeza deve estar assistindo esse episódio, acho que ela vai lembrar, ela me esperou muito ir na formatura dela, né? E eu não fazia essa organização, né? E aí ela tinha me falado, eu esqueci o dia. E aí, justo naquela semana, eu trabalhava com uma outra área, isso já faz alguns anos, tá, gente? E eu não fui, exatamente porque eu não soube dizer não para aquelas coisas que eu poderia ter me organizado, porque eu não fazia essa organização, né? Fui dizendo sim para outras coisas, porque eu não posso desapontar, eu não posso dizer que eu não tenho tempo para o meu chefe, né? Eu não posso dizer que eu vou precisar sair mais cedo. E aí eu não fui na formatura dessa minha amiga, né? Já faz muitos anos. Na época ela ficou um pouco chateada, depois a gente se resolveu, mas esses dizer não, tanto para a questão do trabalho, de dizer eu preciso sair mais cedo porque eu vou encontrar algumas pessoas, e dizer não, eu não posso ir, mas acabar indo ao encontro de um grupo que eu não gostaria de ter ido naquele momento porque tinha outras demandas, isso me impactou muito, agora... né? E aí foi que eu percebi, e foi por isso que eu comecei a trabalhar um pouco, a descarregar no papel, que eu não tinha o meu controle,
né? Então, se hoje tocar o meu celular, me chamarem, nessa época da formatura nem existia o WhatsApp, para você ter uma ideia, faz tempo, Não era celular há muitos anos atrás, não era assim tão recorrente, né? E eu percebi que o quanto isso impacta, porque na verdade a questão pessoal, eu não tinha nenhum tempo. Então, tudo que envolvia encontros pessoais, era por último. Primeiro, era tudo não. Agora, não. Você poderia também ter dito para sua amiga, falar, olha, antes, né? Olha, me desculpa, mas eu não vou poder ir na sua... Era formatura? Na sua formatura, porque eu tô num momento profissional muito ocupada e eu não vou conseguir. Isso ia diminuir o dano, né? Com certeza. Só que o que aconteceu? E aí começou. Olha, nem tinha essa questão da ansiedade de insinuação que estão falando hoje, né? Uhum. Mas com certeza eu estava, porque eu não tinha coragem de dizer para ela que eu não ia. Eu não ia porque quando faltava 2 semanas, inclusive ela estava com convite, e eu naquela pressão, não, eu vou dar um jeito, eu não posso dizer para ela que eu não vou, eu vou dar um jeito, eu não dei. E aquilo me fez muito mal. Né? E aí você não conseguiu dizer não para ela, não conseguiu dizer não para as outras demandas e só causou ali estrago em você, porque provavelmente você fez as outras atividades com uma disponibilidade baixa, exatamente. Porque emocionalmente você não estava bem, mentalmente você estava se sentindo culpada de não ter ido no seu compromisso, e aí tudo acaba sendo danificado, né? Na verdade, desempenho. Eu não tinha o que era essencial, né? E aí eu perdi. E aí aconteceu comigo o que você disse que aconteceu com você. Eu terminei o dia me sentindo cansada, desanimada. Eu estava completamente insatisfeita, né? E aí começa a fazer bagunça, porque na verdade eu achava que eu estava insatisfeita com o trabalho. Na verdade, eu estava desorganizada, porque eu não sabia dizer não onde deveria dizer não. Sim. Eu não sabia dizer sim para o que eu deveria dizer sim. E por ter medo de perder o emprego, de não dizer não para o nosso chefe, porque isso ocorre muito, né? Eu não quero desacatar, porque eu quero que o meu chefe saiba que eu sou o braço direito dele, ele pode contar comigo. Então eu digo sim para tudo que ele fala, sem pensar que eu tenho um compromisso pessoal, tenho um compromisso familiar. E às vezes o seu desempenho seria melhor no dia seguinte. Então aquilo que você deixaria de fazer para ir na formatura, você faria com o pé nas costas no dia seguinte. Exato. Né? Ou talvez não desse para fazer aquela atividade porque outra pessoa teria que fazer, mas o seu desempenho no dia seguinte em outras atividades seria muito maior. Com certeza. Então, é muito importante a gente começar a ponderar, né? O que é a minha demanda hoje? Eu tenho que atender o que hoje? É essa agenda profissional? Ou é essa agenda pessoal? O que é mais importante hoje? Com foco no quê? No meu equilíbrio, em me sentir bem, em estar bem. Porque a gente é demandado por estar produtivo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Tenho que estar ativo. Né? Eu tenho que estar disposto para ir nos compromissos, para me relacionar, para resolver os problemas. Tanto profissional quanto pessoal. Só que como eu vou fazer isso se eu não estiver bem? Se eu não seleciono o que eu estou atendendo, eu não consigo ficar bem. E se eu não fico bem, no dia seguinte eu faço menos. Faço menos e pior. E assim vai. Então, eu diria que esse lance de saber dizer não é determinante para a gente conseguir uma conexão de equilíbrio conosco. Exatamente. O nosso equilíbrio depende disso. E é fundamental, porque muitas vezes você está numa relação desequilibrada e aquela pessoa às vezes tem um controle de, olha, eu conto com você, e aí a pessoa te pressiona muito e você está sempre dentro do prazo daquela pessoa, né? Vivendo no prazo daquela pessoa. E aí às vezes você está executando coisas que você nem gosta por conta de você depender daquela pessoa, por conta daquela relação, e você está totalmente desequilibrado e nem consegue, né, dar o espaço. Tem uma autora que lançou um livro agora no Brasil, é um livro que foi escrito, ela é uma pesquisadora da Universidade de Cornell, isso.
ela lançou um livro agora e ela diz isso, e é sobre a questão do dizer não, que a gente precisa criar espaços, e às vezes numa relação desequilibrada ou afetada mesmo, onde você se sente sufocada de tanto sims que você disse, né, e não gostaria de dizer não, é importante você criar espaços para que estabeleça essa relação e que o outro possa dizer das dificuldades dele, né? Do quanto ele precisa de ajuda, criar um espaço de tempo para pensar, para responder. Por isso que as perguntas que você falou aí no início é tão importante, né? Agora, de saber se perguntar. Numa sociedade que é muito orientada a resultado, parece que esse papo aqui que a gente está tendo, né? Pode parecer que a gente está indo um pouco contra essa coisa de buscar o resultado, né? Vamos lá, vamos se esforçar um pouquinho mais para conseguir o resultado. Faz mais um pouquinho, vamos lá. Será que dizer não, necessariamente, quando eu aprendo a dizer não, eu estou indo contra os resultados? Lógico que não. Não, porque você começa a ter resultados consistentes. Né? Eu acho que nessa questão aí de competitividade, de pensar em aumentar, um aumento de resultado depende da quantidade de sims que você dá, ele não dura, ele não é duradouro, porque cai naquilo que você mesmo acabou de falar, da questão da saúde, as pessoas começam a adoecer mais, né? O resultado começa a baixar a qualidade, tem sempre um rabicho, né? Não concluí porque alguém não me entregou, fiz de qualquer... O importante é fazer, né? O importante é fazer. Então, e às vezes não é a entrega que aquela pessoa tem capacidade. Se eu for eficiente nas minhas escolhas, se eu cada vez aprimorar um pouquinho mais a minha capacidade de escolher o que eu vou fazer, dizer não para algumas coisas, eu vou melhorar os meus resultados. Vai é uma ilusão a gente achar que dizer sim para tudo vai ser mais eficiente para os resultados. É uma ilusão. Você sabe que o Steve Jobs falava para a equipe dele, que falava assim, que eles ficavam se concentrando tempo demais em dizer sim, e que aquilo era errado. Então o treino que ele fazia com a equipe dele era se concentre e se foque no dizer não. É isso que a gente tem que fazer. Ô, Mônica, eu desafiei você trazer o seu livro mais utilizado da história, porque eu queria que você mostrasse para as pessoas como está o estado do livro, para a gente ter certeza que você usa ele, né? Você trouxe? O João me desafia a isso, gente, há uns 4 anos. Eu tenho esse livro desde 2016. Ele foi o primeiro livro que eu ganhei no Instituto Auer. E ele é o meu livro queridinho, né? E aí o João falou tanto, gente, que eu trouxe. Mas antes de mostrar, eu quero contar. Gente, livro para mim é uma relação de amizade, sabe? Eu converso com os meus livros, eu releio os livros várias vezes. Quem aqui, eu quero saber, quem tá assistindo, quantas vezes já releu aquele livro mais queridinho? Eu duvido que as pessoas leram só 2 vezes, né? E quem assim, é o apaixonado por livro, vai me entender o que acontece aqui no meu livro. Mas só você mesmo, né, João? Pra me expor assim, João. Olha só, gente. Ele tá falando do meu livro, gente. Só porque o meu livro, ele é um meu amigo. Eu tenho uma relação de amizade com o livro Essencialismo, entendeu? 500 marcações. Olha só, gente. Várias marcações. Porque esse livro, ele se tornou um livro de estudo. Eu consulto ele. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ler ele, eu dei uma lida nele semana passada, num capítulo. E eu percebi coisas que eu não tinha me atentado. Eu acho que a gente muda, né, com o tempo, a forma como lê, a interpretação, né? Às vezes se adapta, se adequa para a nossa situação. Essencialismo. E aí, ó, gente, meu livro é Essencialismo. Para todo mundo que participou dos nossos treinamentos, que participa da leitura colaborativa que o João comenta, esse é o livro Essencialismo, que é meu, gente. E ó, quem aqui também gosta de usar muita gente que já ficou curiosa para saber como é o seu livro. É verdade. Mas verdade, e aí, me conta, o que você acha que o essencialismo traz aí para ajudar nessa questão que a gente está levantando, de ter dificuldade de dizer não? Uma das coisas que ele fala e que eu acho muito importante é o menos, porém melhor. Né? Faça menos coisas, porém melhor, que cai nessa coisa do resultado que você falou. E o quanto é importante buscar o essencial. Qual é o essencial da sua semana? Ele tem vários casos aqui, o Greg conta vários casos, inclusive ele também é jornalista, né? Então ele conta alguns casos de técnicas que a gente usa no jornalismo, que ele trouxe para a vida dele, para ele encontrar o que é essencial, para ele saber dizer não. Porque uma das falas do livro, que é muito repetida, é o que ele ensina para a gente a dizer não.
Inclusive, gente, eu recomendo muito esse livro para quem não conhece, que ele ensina até a questão sobre o ócio, ele fala sobre o nosso sono, a qualidade do sono. E quantas pessoas aí, universitários, né? Quantos jovens, quantas pessoas aí que estão estudando ou entregando algum projeto têm virado noite, né? Hoje mesmo eu vi no Instagram uma pessoa que está escrevendo um livro que falou que passou várias noites virando noites, né? E o Greg fala sobre a importância da questão do sono. Então, quais são as coisas que eu vou ter que dizer não para ter um sono de qualidade? Quais são as coisas que eu vou ter que dizer não para encontrar o que é essencial na minha semana, né? Qual que é o essencial para o meu descanso? Né? Qual é o essencial aqui? Tem pessoas que se vangloriam de ter 1000 atividades, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E o Greg sinaliza muito isso, quanto isso pode trazer danos assim irreversíveis, né? Pode impactar na sua relação pessoal, na sua relação profissional. Inclusive, um dos casos que o Greg conta no livro, a esposa dele foi ganhar neném. E nesse dia que a bebê foi ganhar neném, ele foi para uma reunião. A esposa dele ganhou neném. A mulher estava na maternidade, ele foi para uma reunião. E o chefe dele ficou arrasado com ele, mandou ele embora. Como que ele tinha feito aquilo? Porque ele ia para uma reunião para atender um cliente muito importante. E ele foi chamado a atenção. E aí foi nesse movimento que ele começou a perceber que algo estava errado. Que ele dizia sim para tudo sem pensar. Então, o livro Essencialismo, embora traga muitos temas e traga muito conhecimento para a gente e ajuda nessa questão, né? Um dos efeitos que impacta muito todo mundo que lê é essa questão de aprender a dizer não, a de criar os seus espaços, de ver o que é essencial na sua semana, no seu dia, no seu final de semana, né? E fazer esse exercício. Porque saber dizer não é um exercício que depende do seu autoconhecimento, que depende do seu respeito, que depende assim da sua confiança. E só né? você pode saber o que é essencial, né? O nosso chefe não consegue saber. Só você pode dizer. Ele pode até ter desejos, vontades, coisas que ele quer que você realize, mas ele não sabe o que é essencial para você estar bem hoje, para conseguir trabalhar hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Só você pode dizer. A gente tem que ter esse controle, né? E precisa estabelecer essa conversa, né? Para ter essa comunicação mais assertiva. Precisa ter esta coragem de chamar o seu líder, de chamar o seu familiar, né? De chamar o seu marido ou a sua esposa, conversar, chamar o seu companheiro e dizer, olha, eu não estou dando conta, eu não consigo fazer tudo, eu estou dizendo sim para todos os passeios, né? Eu estava conversando outro dia com uma amiga, ela falou, eu não estou mais conseguindo fazer determinadas coisas que eu saía para jantar fora porque eu estou muito cansada. E outro dia eu fui forçar a fazer isso, eu me senti muito mal porque ela não queria desagradar, né? E às vezes a gente acaba cometendo esses deslizes, mas quanto é importante a gente entender o que é essencial. Essencial é eu dormir mais cedo? Essencial é eu não assistir aquela série agora e eu dormir, ter um pouco mais de horas de sono. Essencial é eu controlar o meu tempo de home office. Mas isso é muito dinâmico, né? Porque hoje, agora, neste momento, pode ser essencial eu não assistir a série e me concentrar em outra coisa ou dormir mais cedo. Mas no momento seguinte, no dia seguinte, pode ser essencial assistir a série, porque talvez eu precise daquilo para distrair, para descansar, para me recuperar. Então, essa coisa do essencial, ela é medida a cada momento. Até o essencial de pensar. Eu preciso me preparar para ter uma conversa com o meu chefe para dizer que eu não estou dando conta das demandas, para eu redistribuir essas demandas. O que eu acho assim dessa ideia do livro me remete muito à ideia de podar árvores. Olha, que legal. A gente tem que muitas vezes fazer a poda das árvores para que ela fique mais forte. Como que a gente ensina para ela o caminho dela crescer? A gente poda ela. Então a gente elimina galhos onde ela colocaria energia e que não ia funcionar para ela crescer. Então existe a poda que você faz nas árvores para fazer com que ela cresça. Muito louco isso, né? Olha só. Então como que a árvore cresce? Deixando ela crescer e ocupar todos os espaços e gastar energia com todos os galhos? Não. Ela cresce mais forte, mais saudável, mais rápido. Menos. Se você souber podar ela nos galhos que não são importantes. Não são necessários. Não são essenciais. Então é muito louco isso. Eu acho que para nossa vida funciona muito bem.
Exatamente. Até tem uma questão, você falando disso, as pessoas ficam muito... Tem muitas pessoas que aos finais de semana são chamadas por seus chefes, né? Recebe hoje com WhatsApp toda hora, né? As pessoas acham que você mandou um WhatsApp, então você está disponível, né? Ninguém mais liga para ninguém, né? Uhum. E agora é só no WhatsApp, então quando você liga para alguém, a pessoa pode te atender como não atender, né? Assim, no WhatsApp, você manda uma mensagem, a pessoa pode responder na hora, E como tem não gente na hora. que acha, Mônica, que mandar mensagem no WhatsApp, a pessoa é obrigada a ver na hora também, né? E você falou essa questão da árvore, me remeteu ao que a gente faz com o celular. O celular, ele não é essencial o tempo todo, né? E aí, só o indivíduo que pode dizer qual é o momento que não é essencial eu responder um WhatsApp, né? Ah, não, mas é proibido falar com o meu chefe nos finais de semana. De repente alguém tá ouvindo a gente, né, e tá pensando, não, mas o que vocês estão falando aí para eu falar não pro meu chefe no final de semana? Não. Só você sabe o quanto é essencial responder o seu chefe no WhatsApp naquele momento, né? Responder uma situação. Outro dia uma pessoa eu vi uma entrevista, um podcast, a pessoa dizendo assim que quando ela recebe uma mensagem, ela pensa, aquele assunto a pessoa vai resolver agora. Esse assunto vai salvar alguma vida? Não, então não vou responder agora. Acontece muito comigo de interagir às vezes com uma mensagem, não responder porque eu acho que não é hora, não preciso responder naquele momento e deixar lá. Aí a pessoa pode até achar que eu não liguei, não dei importância e tal, né? Eu sei disso. E aí depois eu acabo retomando e respondendo. Mas o que eu fiz para também me ajudar a não ser tomado o tempo todo pelo celular? Eu desabilitei todas as notificações. Isso é importante. Nem o barulhinho e nem a mensagem. Então eu que decido que horas eu olho pro WhatsApp. Você decidiu que é essencial. Como usar esse recurso? Que legal. Acontece, e qual é o ônus? Em algumas situações eu perco o bonde da conversa. Uhum. Acontecem coisas que eu perco, demoro para responder. Só que na maioria das vezes isso me faz bem, porque antes eu ficava olhando o celular o tempo todo com as notificações. Porque você está aqui fazendo alguma coisa, aparece um pop-up lá no celular, você olha, já distraiu, já é uma coisa a mais na sua cabeça. Então eu tomei essa providência e me ajudou bastante. Só que tudo que a gente vai fazer para melhorar o nosso desempenho, para olhar para o nosso bem-estar, também tem ônus. Uhum. E é preciso o quê? De coragem. Exato. Coragem para a gente enfrentar esses problemas. Então tem situações que acabam não funcionando. Tem situações que eu tinha que ter visto e eu não vi. E aí eu pago esse preço. Mas esse preço para mim é muito menor, sai muito mais barato do que o preço de ficar ocupado o tempo todo com mensagem no celular. Mas com certeza você tem um horário onde você olha com mais frequência. E as pessoas também vão aprendendo. Ah, eu preciso falar com o João, então eu tenho que ligar. Porque é importante, é urgente, ele tem que atender. Aí, meu combinado com as pessoas me ligou, eu sei que é importante, eu vou dar um jeito de atender. Porque eu vejo que... Eu até estava conversando com uma prima minha, a gente não liga mais, né? Antigamente a gente ligava na casa, no domingo era o dia de falar com os familiares. Hoje não, hoje você pergunta no WhatsApp. Mas esse podcast aqui, se deixar, dura... Nossa, 3 horas, né? Porque dizer não é um incômodo, hein? É fazer um programa mais dinâmico para as pessoas conseguirem... Você já tá acabando? Sim. Ah, gente. Tá Mas antes, eu queria que a gente fizesse aqui uma síntese, né? Do que eu posso só falar rapidinho desse outro livro? Pode. Ah, você esqueceu. Gente, ó, esse livro aqui, Conversas Cruciais, é muito importante para quem está querendo estabelecer conversas mais difíceis, mais desafiadoras, para quem sofre muito em conversar com o outro para dizer não e diz muito sim. Para quem está com conflitos, para quem tem uma questão séria de comunicação, de dizer sim sempre e está adoecendo. Então eu indico esse livro. Ó, ele tem tem poucas anotações, mas tem. Você usou pouco? Usei pouco, mas o que é legal, esse livro tem uns QR Codes que tem vários vídeos que te ajudam muito com a questão da comunicação. Como é que eu vou dizer não para esta pessoa? O que eu quero mesmo? Como que eu melhoro a minha comunicação e como que eu aprendo a pedir algo para o outro? Então eu indico Conversas Cruciais. Muito bom. A Mônica com o livro é fantástico, né? Ah, muito obrigada. Bom, eu queria fazer uma síntese aqui, queria que você me ajudasse. A gente falou sobre a questão da dificuldade de dizer não, né? E como isso pode impactar na nossa vida, Exato. tanto pessoal como profissional.
A gente falou também que dizer não é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, que nem sempre é dizendo não, né? Tem a ver com negociar, tem a ver com delegar, tem a ver com perguntar. Então, às vezes, uma pergunta é o nosso dizer não. Exatamente, perguntar. A gente falou também da importância de desenvolver essa habilidade para que a gente consiga ser dono da nossa agenda, escolher o que vai fazer. E aí a gente falou do livro Essencialismo, que ajuda a gente a escolher o que vai fazer, colocar toda a energia naquilo para aquilo gerar resultado, né? Exatamente, para Que eu descobrir o achei que é mais também importante. muito legal essa sacada de entender que não fazer algumas coisas contribui sim com o meu resultado. E não o contrário que todo mundo acha, que eu tenho que dizer sim para tudo para conseguir alcançar o meu resultado. O compromisso é com a qualidade, não com a quantidade. Isso aí. Eu esqueci alguma coisa que precisa de destaque? Agora não, João. Você foi muito bem, né, no nosso destaque. E eu acredito que as pessoas vão querer rever o nosso episódio aqui, porque essa é uma dor de todos, né? É isso aí. A gente chegou ao fim mesmo? Chegamos ao fim. Gente. Chegamos ao fim desse episódio. Para deixar um gostinho episódio. de quero mais, para todo mundo assistir os nossos episódios. E depois a gente pode voltar a esse assunto, né? Muito bem, a gente pode. No futuro, quem sabe com um convidado. Tem muitas pessoas que gostariam de trazer o seu novo momento de dizer sim, dizer não com clareza, né? Exatamente. Então, curte as nossas redes. Pessoal, não esquece de ir aí abaixo, assinar o nosso canal, ativa as notificações para você ficar sabendo quando é o próximo episódio. E nos segue nas redes. E não esquece de dar o like, né? Que é muito importante pra gente, para que outras pessoas também possam assistir o nosso Aware Podcast. E não esqueça de indicar esse podcast para aquela pessoa que você sabe que tem dificuldade de dizer não. Exato. Né? Ela vai gostar de ouvir a gente falar dos nossos casos, né? E vai ajudar essa pessoa a começar também a buscar soluções para ela. Isso aí, João. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um grande abraço aí para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.